Sabe aquela sensação de estar meio perdido na vida? Parece que todo mundo tem um mapa, sabe direitinho para onde está indo, e a gente fica ali naquela rotina de acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir e repetir. No fundo fica aquela coisinha, aquela sensação de que a gente deveria estar indo para algum lugar, só não sabe bem para onde. Bom, hoje a gente vai desvendar a ciência por trás de como encontrar essa direção. Essa metáfora é simplesmente perfeita. Muita gente vive exatamente assim, né? Como um GPS que só fica ali recalculando rota, gastando uma energia danada para andar em círculos, mas sem nunca ter colocado um destino final. E o resultado? A gente não sai do lugar. Ok? Vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje vai do problema direto para a solução. Primeiro, a gente vai entender por que nos sentimos como um GPS com defeito. Depois, vamos descobrir a arte de fazer as perguntas certas, encontrar a nossa Ítaca pessoal, mudar a mentalidade da escassez para a abundância, aprender uma ferramenta super prática chamada Método DROP e, no final, juntar o plano com a motivação. Então, vamos começar entendendo o problema central. Se sentir estagnado na maioria das vezes não é por falta de esforço, é na verdade uma armadilha cognitiva bem comum. O ponto crucial é este. O problema não é a falta de gasolina no tanque, ou seja, a falta de vontade ou de trabalho duro. O problema é a falta de um endereço claro inserido no GPS. Sem uma direção definida, todo o esforço do mundo só cansa, mas, no fim das contas, não leva a lugar nenhum. Agora, vamos para o segredo que realmente muda o jogo. A grande diferença entre quem consegue o que quer e quem fica só na intenção não é, acredite, trabalhar mais. É saber perguntar. Olha só que interessante a diferença de resultados aqui. A pessoa A tem um desejo vago, melhorar as finanças. O que isso significa na prática? O cérebro não sabe. Já a pessoa B, ela fez uma pergunta super específica. O cérebro dela tem um plano claro. Na mesma semana, essa pessoa já está agindo e vendo os primeiros resultados. A clareza é o que gera a ação. E isso é uma explicação científica bem direta, viu? Quando se define uma meta específica, é como se a gente apertasse um botão de ligar no nosso cérebro. O córtex pré-frontal, que é a nossa parte que planeja, que raciocina, acorda na hora. Ele libera dopamina, que é o combustível da motivação, e de repente a gente tem foco e energia para agir. Por outro lado, perguntas vagas fazem o exato oposto. É como pedir para um computador resolver uma equação faltando um monte de variáveis. O cérebro detecta um conflito, não sabe o que fazer com aquilo e acaba gastando toda a energia mental só tentando entender o problema em vez de resolver. O resultado é um cérebro esgotado sem que um único passo tenha sido dado. Certo. Definir metas específicas é crucial, a gente já entendeu, mas e se a meta for atingida e mesmo assim a gente sentir um vazio? É porque a meta precisa ser nossa de verdade, alinhada com quem a gente é. Há mais de 2.700 anos, Homero contou a história de Odisseu ou Ulisses. Durante sua longa jornada de volta para casa, ele ficou preso numa ilha com a deusa Calipso, e ela ofereceu a ele literalmente tudo que se pode imaginar. E aqui está o ponto-chave. Mesmo com a oferta de imortalidade, prazeres infinitos, juventude eterna, Odisseu recusou tudo. Por quê? Porque ele sabia qual era o seu lugar. Ele sabia o que realmente importava para ele. Ele sabia qual era a sua Ítaca. Ítaca, então, é essa bela metáfora para o nosso lugar natural. Não é um destino fixo, pré-determinado, mas sim um estado de alinhamento entre a nossa essência e a nossa vida. É quando os objetivos, por mais difíceis que sejam, trazem realização e não aquela sensação de vazio. Ok? Saber qual é a sua Ítaca é ter o mapa. Mas de que adianta o mapa se tem uma vozinha interna dizendo que a viagem é impossível? Essa voz é a nossa mentalidade, e é ela que determina se a gente vê um oceano de possibilidades ou só um deserto. Pensa assim, o mundo é um oceano de oportunidades. Alguém com a mentalidade de escassez vai até ele com uma colherzinha de chá, pensando, eu não sou capaz, eu não tenho recursos. Agora, quem tem uma mentalidade de crescimento vai com um balde, pensando, o que eu posso aprender aqui? O oceano é um lesmo, a ferramenta que muda. A ciência chama isso de efeito túnel. Quando a mente foca na falta de alguma coisa, seja dinheiro, tempo, habilidade, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Ele literalmente nos deixa cegos para soluções que estão bem do nosso lado. É como não ver um caixa eletrônico vazio só porque a gente está obcecado com a fila do banco. E isso tem um custo real, e é bem alto. Essa taxa cognitiva da escassez pode custar até 13 pontos de QI temporariamente.
É isso mesmo. A mentalidade de escassez deixa uma pessoa literalmente menos inteligente para resolver problemas naquele momento. Então, como a gente troca a colher pelo balde? Com uma única palavrinha: ainda. Em vez de pensar, eu não sei fazer isso, a gente pensa, eu não sei fazer isso ainda. Essa pequena mudança diz para o nosso cérebro que a situação não é uma emergência, mas um projeto de longo prazo. Isso acalma o efeito túnel e devolve a nossa capacidade de raciocinar com clareza. Agora que a gente já tem um destino, que é a nossa Ítaca, e a mentalidade certa, que é o balde, a gente precisa de uma ferramenta prática para transformar a intenção em ação. Vamos conhecer o método DROP, uma ferramenta incrivelmente prática. Vamos usar um exemplo. D de desejo específico. Quero correr uma maratona. R de resultado positivo, o porquê, para me sentir com mais energia e autoconfiança. O de obstáculo interno, a preguiça que bate quando chego do trabalho. E P de plano. Se eu sentir preguiça ao chegar em casa, então vou vestir a roupa de treino e correr por apenas 10 minutos. E o mais brilhante aqui é o porquê de o drop funcionar. A psicóloga Gabrielle Oettingen descobriu que só visualizar o sucesso faz o cérebro relaxar, como se já tivesse acontecido. Mas ao contrastar o sonho com o obstáculo real e criar um plano C, então a gente cria uma automação no cérebro. O obstáculo, a preguiça, deixa de ser uma barreira e vira um gatilho automático para a ação certa. Nem precisa mais de força de vontade. Para fechar, vamos juntar as duas peças finais do quebra-cabeça. Porque, veja bem, ter um plano não é suficiente. E ter motivação também não é. É preciso ter os dois juntos. Pensa que é como ter um adulto e uma criança dentro da gente. O adulto, nosso córtex pré-frontal, faz o plano, calcula a rota, ele é o GPS. A criança, nosso sistema límbico, é a emoção, a animação para a viagem. É o tanque de combustível. Sem o GPS, a gente tem energia, mas está perdido. Sem combustível, a gente sabe o caminho, mas não sai do lugar. O segredo é combinar os dois. E uma forma muito poderosa de manter esse tanque de combustível cheio é mudar o foco do fazer para o ser. Em vez de lutar contra a preguiça para fazer um treino, a gente pode incorporar a identidade de ser uma pessoa que treina. Comportamentos temporários exigem força de vontade. Uma nova identidade se torna automática. Isso tudo nos leva à reflexão final. Talvez a jornada não seja sobre acumular coisas ou atingir metas. Talvez a verdadeira arte de perguntar nos leve a descobrir que a pergunta mais importante não é sobre o que a gente quer ter, mas sim sobre quem a gente precisa se tornar para viver a vida que realmente deseja.